Eu vou falar uma linguagem técnica, não tem como falar de marcha sem ser linguagem técnica. Então, por favor, vejam se vocês me entendem. Qualquer dúvida, pode perguntar aí no chat, tá? Que eu vou responder. Eu vou falar da maneira mais simples possível para vocês entenderem, tá bom? Nós temos dois grupos de marchas, fora a marcha ré. A marcha ré é a parte, seria um terceiro grupo à parte. Mas os dois grupos de marchas são o seguinte: primeira e segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Primeiro grupo, primeira e segunda, marchas de força. O que é marcha de força? É marcha de saída, é marcha para subir ladeira, é marcha quando o carro precisa de força. E veja bem, se o carro está parado, para ele sair do lugar, e ele tem um peso, gente, ele pesa em torno de 1 tonelada no mínimo, tá? Daí para cima. Precisa de uma força muito grande para tirar ele do lugar, não é verdade? Inclusive, depois eu vou falar do domínio da embreagem, eu vou falar que precisa sair, trocar a embreagem devagar, tá? Porque é devido a isso também, ao fato dele precisar de um tempo para sair por causa do peso dele. Não só do peso, também por causa das forças, da gravidade que incide sobre ele, que fazem com que ele precise fazer força. E o que o motor faz? Ele faz exatamente isso, ele faz força para o carro andar, ele dá aquela potência para ele andar. E para o carro sair do lugar, isso quando está no plano ou na subida, tá? Descida é outra coisa, tá, gente? Descida, você sabe que para baixo todo santo ajuda, a gente não precisa fazer força para descer, não é verdade? Então, quando o carro vai sair, em geral, se ele está no plano, ele vai precisar da primeira marcha. Então, a primeira marcha é a mais forte de todas, é a marcha mais forte do carro, porém, ela é a mais lenta, tá? É aquela marcha de saída mesmo, é a marcha para tirar o carro do lugar, é a que faz mais força. A segunda, ela é uma marcha de força, mas menor do que a primeira, tá? Ou seja, você sai de primeira, acelera e logo em seguida vem a próxima marcha, que é a segunda. Dá para sair em segunda? Dá. Dá para sair em terceira? Dá. Em quarta eu nunca tentei, mas até a terceira eu tentei sair. Aliás, tentei não, eu fui obrigada uma vez a sair, a andar de terceira o tempo inteiro, porque travou o meu câmbio, ele só tinha a terceira. Então, eu tinha que andar de terceira, subindo, descendo, parando e tudo mais. Então, dá para fazer. Só que não é ideal. Pode fazer? Pode, mas não é ideal, tá? O ideal é que você saia de primeira, porque é a marcha que tem mais força. Mas não dá para você ficar andando de primeira, não dá para você correr de primeira. Em seguida, você vai perceber que a hora que você começa a acelerar, o carro começa a aumentar o barulho. É aí que você percebe a troca de marcha, sabe? É também na prática, com a sensibilidade, com o ouvido educado para ouvir o carro, porque eu acredito que quando você está muito tensa, quando você está muito nervosa, que está começando a dirigir, você nem ouve o barulho do carro. Eu tive alunas que não ouviam, ela falava, nossa, nem ouvi o barulho do carro. A pessoa fica tão travada, tão tensa, que ela não ouve o barulho do carro, ou tão atenta ao resto, às vezes, no passar do tempo, já não tão tensa, mas já muito atenta ao trânsito, pensando em outras coisas, que não ouve o barulho do carro. E o barulho do motor, ele é determinante para a troca de marchas também, entendeu? Então, fala, não sei que trocar marcha, não sei que hora que eu troco a marcha. Então, primeiro você tem que decorar a posição da marcha, tá? Então, do lado esquerdo, na frente a primeira, atrás a segunda, no meio do câmbio, terceira e quarta, do lado direito, quinta marcha. A ré, às vezes, nos Fiat, tá, gente? Levantando e para trás. Na Volkswagen, aperta e põe para frente, embaixo da primeira. Na Chevrolet, levanta e põe para frente, ou seja, em cima da primeira. Você vê que cada um tem um lugar. E alguns carros só direita e para trás, tá? Então, tem basicamente 4 tipos de posição de marcha da ré, tá bom? Então, você tem que saber que carro que é o seu e como é a ré. Mas, assim, você vai ver o desenho, ele faz um H, que é as marchas ímpares na frente e as pares atrás, né? Primeira, terceira, quinta na frente, segunda e quarta atrás. Então, você vai pegar o câmbio e vai ficar mudando a marcha com ele parado, com o carro parado.
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, aí volta quinta, quarta, terceira, quinta, segunda, quinta, primeira. Pode mudar da quinta para a primeira? Pode, com certeza, só com o carro parado, tá? Não dá para você mudar de quinta para a primeira com o carro, por exemplo, você está em quinta marcha, você está a 60, 70 por hora. Se você for tentar colocar a primeira, é capaz do carro dar um pinote, porque ele vai reduzir drasticamente a velocidade. Você entendeu? Então, por exemplo, dá para a gente reduzir, dá para a gente fazer essa redução de quinta para segunda, de quinta para terceira, mas primeiro, antes de você fazer a redução, você tem que diminuir a velocidade, tá? Porque senão, o que vai acontecer? O próprio motor vai fazer essa redução e aí ele dá um tranco muito forte e assusta, porque ele reduz drasticamente a velocidade. Então, é importante que você treine com o carro parado, as marchas, decore a posição da marcha, e depois, quando você vai dirigir, aí você vai prestar atenção no barulho do motor, porque quando você acelera, o barulho cresce, tá? É por quê? Porque vai chegando no limite, na velocidade máxima daquela marcha, e aí ele precisa passar para a marcha seguinte. A ideia é que assim, que vá aumentando a velocidade, aumentando a marcha, aumentando a velocidade, para que o carro possa deslizar mais suavemente, porque você vai perceber que em primeira e segunda marcha, parece que o carro fica pregado no chão, ele fica colado no chão, ele fica mais pesado, sabe? A gente chama de marcha pesada, que é aquela marcha de força, marcha pesada. Então, você percebe que ele fica assim. Conforme você vai aumentando a velocidade, aumentando as marchas, o carro vai ficando mais leve. E aí, começa a dar um pouquinho de medo, justamente porque não dá a sensação de que é você que está no controle. Parece que o carro está descontrolado. Mas veja bem, você vai progredindo nas marchas de acordo com a sua habilidade. Conforme você vai adquirindo habilidade com o carro, aí você vai aumentando a marcha.